Olá, meu nome é Eliane, eu sou professora. Eu dou aula para turmas do ensino fundamental e também do ensino médio. Eu sou professora de alfabetização e também sou professora de língua portuguesa e literaturas. Uma das minhas temáticas preferidas está relacionada à questão da literatura afro, né? Eu acho que é um tema assim, maravilhoso e que, infelizmente, talvez pelo currículo que a gente tem, talvez por N outras questões, a gente acabe se voltando para elas apenas quando vai chegando o mês de novembro, quando vem os famigerados projetos, todos de uma vez só, do nada eles brotam e aí lá vamos nós tendo que dar conta de tudo isso. Então, essa leitura desse livro que eu estou trazendo aqui indicação hoje é uma das leituras mais maravilhosas que eu já tive a oportunidade de fazer, né? É um livro que assim não é tão difundida a leitura dele, mas deveria, porque é um livro maravilhoso e que dá conta de muitas questões assim que a gente precisa tratar relacionadas à cultura afro. O nome do livro, Meu Tataravô Era Africano, as autoras são Georgina Martins e Teresa Silva Teles, e ele tem ilustrações lindas, lindas, lindas do Maurício Negro, que são um capítulo à parte. Eu não indicaria esse livro para turmas menores, porque ele é um pouquinho mais complexo. Ele precisaria de uma leitura muito especial para atender esses alunos. Mas eu acho que a partir do quinto ano, os alunos já têm uma certa maturidade, digamos assim, para poder compreender essas leituras, né? O livro ele começa com um menino, o Inácio, conversando com seu avô, né? E ele chega da escola cheio de dúvidas, porque a partir de uma aula que onde a professora falou sobre as questões do negro no Brasil e como os negros chegaram no Brasil, como os africanos chegaram aqui, como eram essas viagens, e ele ficou cheio de dúvidas, cheio de ideias e de histórias, e ele procura o avô para poder saber mais uma vez que eles eram negros, e então ele queria saber se o avô tinha vivido aquilo também, e a partir disso aí é um romance que traz toda essa temática permeado por várias questões muito delicadas e lindamente tratadas aí pelas autoras, né? Como eu disse, as imagens são um capítulo à parte, dá para ver aí pela capa do livro, que traz toda essa ancestralidade, traz dessa forma aí com o neto no colo, aí, com essa figura brilhante, dourada, na capa do livro ele é dourado, brilhante, que eu acho maravilhoso, assim, porque parece que ele é uma preciosidade, né? Ali dessa família. Então, esse livro me encantou desde que ele foi lançado, lá antes de 2008, e até hoje ele é um dos meus preferidos e eu trato ele com muito amor, com muito carinho. A partir da capa, a gente já pode fazer aí uma leitura muito bacana dessa questão da ancestralidade e onde aparecem aí essas imagens, né? Elas, as imagens que estão à frente não possuem um rosto definido. Eu creio que isso daí é uma coisa muito bacana, porque cada um pode se colocar nesse lugar aí e se ver como um descendente, né, dessa família, dessas pessoas. Aqui, o que eu sempre penso em trabalhar quando eu vejo esse livro, e o que eu já trabalhei esse livro bastante. Hoje minha turma é de segundo ano do fundamental e eu trabalho com ensino médio. Mas no segundo ano fundamental eu não consigo trabalhar isso, eu acho que ele é um pouquinho denso para o segundo ano fundamental. Mas a gente consegue trabalhar a questão da linguagem,
você pode estar aí fazendo trabalhando a nossa, o que nós temos, né? Nossa herança linguística, das palavras que a gente tratou, pode estar fazendo aí um dicionário, uns verbetes de dicionário com esses alunos. Você pode trabalhar as curiosidades da língua que vem de lá, né? A questão da identidade, sempre que esse livro é muito marcante por essa questão da identitária aí, né? Como a gente já falou, da capa mesmo, que já traz todas essas questões aí muito, muito lindamente ilustradas. A ancestralidade, o respeito ao mais velho, esses valores todos também, esse livro é permeado deles desde sempre, então ele é muito marcante por isso. Essa relação África-Brasil tem uma imagem que eu separei, que eu fotografei aqui desse livro, que para mim ela é uma das imagens mais lindas que tem, que mostra assim essa troca, essa relação África-Brasil. A questão da religiosidade, que tem que ser tratada com muito cuidado, com muito respeito e com muita sabedoria, né? Porque a gente precisa ter conhecimento e respeitar o outro e a cultura do outro. E a história do Brasil, que é preciso ser recontada, ela é recontada a partir desse livro, a partir dessas narrativas que ali se encontram, né? E eu acho que o nosso papel enquanto professor é trazer essas novas descobertas, por assim dizer. É como se a gente tivesse redescobrindo esse Brasil a partir de pesquisa. Não são livros, assim, não é um livro que trata só de romance. Ele traz história ali, ele traz pesquisas, ele traz dados ali geográficos, históricos, e é muito importante o nosso aluno estar sabendo. E a questão da arte, né? Porque quando a gente fala de arte, arte africana, a gente vai perceber que ela, assim como a arte indígena, que eu acho que é muito parecida, isso daí é uma opinião minha, eu não sei, eu não sou professora de arte, mas eu acho que vale a pena até a gente pesquisar e ver. Eu acho que ela é uma arte muito utilitária, ela não era uma arte só para ser admirada, ela tinha uma utilidade, né, a mais ali. Aqui eu acho que a questão da ancestralidade, logo nessa página do livro, aqui na página 9, que ele traz aí esse fragmento de texto, de música, né? Tem música do Gilberto Gil, tem poemas, tem uma série de intertextualidades aqui para a gente tratar dentro desse livro, tratada com uma delicadeza assim, maravilhosa, que a gente pode estar trazendo isso para essas crianças, fazendo eles trazer esse resgate aí, levando eles também a se reconhecerem na figura desse menino e também buscar, né? Por que não a gente procurar fazer essa criança fazer uma entrevista em casa com seus avós, ou quem não tem avô, quem tem um parente mais velho, quem tem uma pessoa, um familiar aí mais velho, ou um vizinho que possa dar certas respostas para essa criança. Então, a identidade ela é tratada com muito cuidado nesse livro. Aqui também tem a questão, como eu falei antes, a questão de que a arte, eu não vejo a arte afro como uma arte puramente para deleite, pelo prazer. Quando a gente vai ver, por exemplo, uma coisa que as pessoas costumam tratar com muita frequência, e infelizmente, na maioria das vezes, a gente vê só como um adereço, que são as máscaras, os penteados, as roupas, e a gente sabe que tudo aquilo ali tem um significado, né? Que a gente sabe que a espiritualidade ela é diferente, ela não é vista da mesma forma como a gente tem. Não estou falando aí de crenças fundantes, né? Como a gente tem a nossa na Bíblia, não é disso que eu estou falando de crenças que a gente perceber que a África ela não é um país, ela não é um povo, ela é formada por muitos povos, por muitas crenças, por muitas culturas, por muitas línguas, por muitos tudo. Então, essa multiplicidade
que existe lá, eu vejo esse reflexo que a gente tem aqui no Brasil também, né? Então não é igual, mas é muito parecido e é lindo de perceber e de ver. Esse é o mapa que eu falei, que eu acho lindo, essa figura aqui, figura humana, né? E a gente vista as rotas que foram rotas de tráfico humano e que foram das pessoas que foram trazidas aqui para o Brasil com dados históricos. Esse mapa, ele é um mapa assim lindo, lindo de ver. E um lugar onde eu vi um similar, uma publicação que eu vi uma similar, foi uma publicação da revista Nova Escola, que eles não é com um corpo humano, mas eles apresentam dados assim proporcionalmente parecidos, e eu acho que também vale a pena dar uma checada, dar uma olhada nessas outras fontes aí. Mas olha só a geografia em movimento aí, para a gente trazer a história, a geografia aí intimamente ligadas dentro desse contexto aí desse livro. Outros tópicos que eu creio que são extremamente importantes da gente tratar é da resistência, porque quando a gente fala dos africanos que foram escravizados, que vieram para o Brasil e foram escravizados, e é importante a gente colocar aí essa diferença entre escravo e escravizado. Vamos pesquisar. Eu acho que o professor ele tem que pesquisar sempre. Vamos ver aí que esse povo que veio para cá, eles não eram escravos, eles foram escravizados, né? Então, e que tinha resistência sim. A língua era uma forma de resistência, a cultura era uma forma de resistência, entre outras formas como o quilombo. Quando a gente vai perceber aí como essa resistência se dava, e é uma história muito bonita da gente ver e muito interessante da gente buscar e de resgatar essa história real, essa história verdadeira que foi apagada, né? Que teve esse apagamento e ao longo de séculos. Eu acho que está mais do que na hora, é urgente que a gente comece a perceber a necessidade de nós, professores, fazermos essas pesquisas, não só repetir o que está nos livros de história, que é a história da conveniência muitas vezes, mas fazer uma leitura crítica dessa história da conveniência e trazer nossas próprias impressões baseadas em pesquisas. Nós não podemos lidar com achismos o tempo todo, a gente tem que se basear em dados, em história. Então, eu vejo que para essas turmas um pouco maiores, a gente pode pedir a eles que pesquisem até esses tópicos mesmos, em relação à língua e à infância, como era a infância nesse período, não só a infância dos filhos de pessoas escravizadas, mas a infância dos filhos dos brancos também, dos senhores daquela época, que eram pessoas formadas para serem futuros donos de escravos e reproduzirem aquele processo eternamente, né? E manter aquele processo ali, a permanência daquele processo que já estava ali. Eles foram criados para isso, então é bom que a gente tenha essa noção de que a gente precisa, nós somos responsáveis por essa mudança, às vezes até de mentalidade em algumas pessoas. Aqui tem só a lei, né? Que um artigo lá onde a lei entra, e a gente perceber que tratar desse tema, que não deve ser só agora nesse período, mas que acaba caindo muito nesse período, está na lei. Não tem, o pai vai reclamar porque você falou. Gente, a gente tem, infelizmente, a gente tem resistência sim, a gente encontra muita resistência, principalmente quando o assunto é religião. E aí que você vai falar da questão do respeito, a gente encontra resistência, mas está aqui, está na lei, é um direito, e antes de ser um direito, é um dever. Então, para a gente poder se respaldar, aí está a lei. E aqui uma das autoras, a outra autora, eu confesso que eu não encontrei, tem a foto dela no livro, mas eu não consegui achar uma foto que eu reconhecesse ela no Google. Eu tentei, mas não consegui. Essa é a Georgina Martins, e é uma pessoa super acessível, né? O meu livro, eu tenho assim a honra de ter o livro autografado por ela. Ela me deu esse livro, ela é uma amiga de uma conhecida minha,
que se chama Cristiane Madanello, e ela me deu esse livro autografado, porque eu era apaixonada pelo livro. Eu não conheci o livro a partir dela, eu conheci o livro e depois ela, e foi uma honra muito grande. E ela é uma pessoa muito acessível. Quem quiser pedir o aluno para fazer uma pesquisa, para buscar, eu tenho certeza que ela seria uma pessoa assim que daria uma entrevista, que falaria, que daria respostas para esse aluno. Ela é professora também, as duas são professoras, na verdade, pesquisadoras, e a Georgina tem outros livros maravilhosos, inclusive alguns adotados aí pelo MEC disponíveis na rede pública, né? A gente tem acesso a alguns deles e os livros dela são muito bons. Então eu posso dizer assim que além desse livro existem outros, mas como o foco é esse, fica aí uma sugestão de trabalhar isso. Seria fazer a biografia da autora, procurar aí das autoras, na verdade, e o ilustrador, que também é um capítulo à parte nessa história. Ficam aqui alguns tópicos da referência, da lei e também da imagem que eu peguei lá do meu tataravô lá, que o livro, eu tirei fotos do meu livro, elas não estão perfeitas porque eu tirei das minhas imagens, mas isso aqui é um link da editora DCL, pela qual o livro foi originalmente publicado, e tem aí, está na Amazon, tem em outros sites aí para serem vendidos. Então, espero ter contribuído, eu espero que vocês façam uso disso, que ajude a difundir essas informações que são muito importantes, urgentes e necessárias. Fiquem bem, cuidem-se e até breve.